Olá, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, quero meditar juntamente com vocês hoje a respeito do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos de número 60 ao 71. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, no dia seguinte daquela maravilhosa multiplicação de pão e peixe, onde cerca de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, haviam se alimentado, Jesus então parte para outra banda do lago e começa então a falar, começa a pregar. Jesus era alguém que não perdia as oportunidades e ele então começa a pregar dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu e que quem dele comesse jamais morreria, jamais teria fome. E nessa pregação que Jesus ele faz, em que ele aproveita a oportunidade da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus então, ao pregar dessa maneira, ele encontra algumas reações das multidões. A primeira reação é a reação daqueles líderes religiosos que simplesmente rejeitaram e desprezaram a mensagem de Jesus, como diz o verso 42. Não é este Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como é que ele agora diz, desci do céu? Irmãos, esse primeiro grupo é o grupo que rejeitou completamente a mensagem. O segundo grupo é um grande grupo dos seguidores regulares de Jesus, que era aquela multidão chamada discípulos aqui no verso 60. E essa multidão considerou o discurso muito difícil de aceitar. O terceiro grupo é o grupo mais íntimo, que é o grupo dos 12 apóstolos, daqueles que eles, ao ouvirem essa mensagem de Jesus, eles reconheceram Jesus como sendo o Santo de Deus. E o quarto, que é Judas, e apesar de se rebelar contra Cristo, eles ainda assim permaneceu junto com Cristo. Judas ainda permaneceu com Cristo, mesmo tendo se rebelado dele, mesmo discordando da mensagem de Jesus. E irmãos, o que eu quero trazer aqui hoje para nós é: para onde nós iremos? Para onde nós temos ido? Como nós temos conduzido a nossa vida? Qual o caminho que nós temos percorrido? No verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, aquela multidão que seguia Jesus, o seguia por causa dos seus benefícios, por aquilo que ele poderia dar, por aquilo que ele poderia fazer por aquelas pessoas. E muitas pessoas hoje que se encontram dentro da igreja, que se dizem cristãos, estão buscando apenas os benefícios que Cristo pode lhes dar. E quando chega uma palavra dura, quando chega uma palavra de repreensão, essas pessoas então dizem como estes discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Irmãos, essas pessoas talvez permaneçam em meio à tribulação, talvez permaneçam em meio às dificuldades, mas não permanecem diante da verdade. A verdade os afasta. Aquelas pessoas ali estavam pensando que eles deveriam comer literalmente o corpo e beber do sangue de Jesus. Mas não era isso que Jesus tinha em mente. O que Jesus tinha em mente era que eles
aceitassem e recebessem o sacrifício de Cristo e aceitassem como o único Senhor e Salvador de sua vida. Jesus não estava ensinando ali um tipo de canibalismo, mas estava mostrando para aqueles discípulos que o seu sacrifício era muito maior do que o maná que foi derramado no deserto. No verso 61 e 62, diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Irmãos, a palavra escandaliza aqui, do grego, ela pode ser entendida como motivo para pecar. Jesus então está perguntando isso: será que eu sou motivo para fazer vocês a pecar? Então eu quero ver o que vai acontecer quando vocês me virem subir ao céu. Será que isso vos escandalizará? Irmãos, a dureza do coração daqueles discípulos é que fez com que eles se rejeitassem, não a dureza das palavras de Jesus. Muitas vezes nós colocamos nosso coração endurecido ao ouvir as palavras de Jesus, não queremos aceitar quando são duras. Irmãos, o Senhor, Ele repreende a quem ama. E muitas vezes as palavras do Senhor para nós são palavras duras e difíceis de aceitar, mas nós precisamos entender e não nos escandalizar, mas recebê-las como palavra de Deus. O verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, o que Jesus está dizendo no verso 63 é o seguinte: a minha carne, no sentido físico, não pode trazer benefício nenhum para vocês. Parem de pensar que eu estou dizendo comam literalmente a minha carne e bebam literalmente o meu sangue. Eu me refiro aqui ao meu espírito, minha pessoa, no ato de oferecer meu corpo para ser partido e o meu sangue para ser derramado. Isso é o que concede e sustenta a vida, até mesmo a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que as palavras dele são espírito e são vida, ou seja, são palavras cheias de vida, que podem trazer vida. Jesus está anunciando ali a vida eterna, a salvação eterna. Verso 64 e 65 diz assim: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, Jesus conhece todas as suas ovelhas. Jesus conhece, sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é Deus, tanto homem como Deus ao mesmo tempo. E Ele sabe quem são suas ovelhas. Jesus sabia quem haveria de traí-lo. Jesus sabia quem haveria de negá-lo. Por isso que Ele diz: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, a obra da salvação começa em Deus restaurando os nossos corações caídos, restaurando os nossos corações maculados pelo pecado. Por isso que Jesus está dizendo: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, Jesus está mostrando que não é pelos esforços, não é pelos nossos méritos, mas que é pela graça soberana e poderosa do nosso Deus. Verso 66 diz assim: à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Diante da dureza da mensagem de Jesus, diante daquele discurso duro que Jesus disse, muitos então o abandonaram. Muitos aqui é a multidão a que Jesus se referia. A multidão então começa a abandonar a Jesus, começam a se dispersar. E no verso 67 diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, ao invés de Jesus abrandar o discurso e falar assim: não, peraí, eu tenho que cuidar desses 12 aqui, porque se esses 12 forem embora, quem vai ficar comigo? Não, Jesus foi ainda mais firme, disse: quereis vós também ir embora? Ou seja, Jesus estava confrontando, apertando os seus apóstolos, os seus 12, para ver o que havia dentro do coração deles. E muitas vezes é no aperto é que nós revelamos quem nós realmente somos. É no momento da dificuldade que nós revelamos quem nós realmente somos. Por isso Jesus apertou seus discípulos e perguntou: quereis vós também retirar-vos? E aí vem então a declaração maravilhosa de Simão Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, muitos que se dizem crentes, no momento do aperto, fogem. No momento da dificuldade, no momento das palavras duras, difíceis de serem ouvidas, abandonam o Senhor. Mas o apóstolo Pedro, representando aqui os 12, e nós cristãos deveremos dizer desta maneira: para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O apóstolo Pedro, então, ele reconheceu que não existia outro caminho, não existia outro lugar onde ele poderia estar, e ele tinha visto que Jesus era o Santo de Deus. Irmãos, a declaração do verdadeiro cristão é: Senhor, para onde nós podemos ir? Para onde? Não existe lugar na terra, em qualquer lugar, que nós podemos ir se não for com o Senhor. Para onde você tem conduzido a sua vida? Quem tem conduzido a sua vida? Para onde você pode ir? Será que você pode viver longe de Jesus? Ou será que você só pode viver aos pés de Jesus? Irmãos, por fim, verso 70 e 71 diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e por isso disse que ele era o diabo. O diabo aqui é como adversário. A palavra diabo significa adversário, acusador. Concluo então, irmãos, dizendo o seguinte: nós não podemos nos escandalizar e nos afastar por qualquer coisa. Antes, precisamos estar firmados no Senhor. Segundo, precisamos nos alegrar todas as vezes que ouvimos palavras duras, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Terceiro, nós precisamos ter o Evangelho de Cristo tão arraigado no nosso coração, a ponto de não abandonarmos a Cristo diante de qualquer dificuldade. Quarto, não podemos seguir a Jesus Cristo esperando apenas os benefícios que Ele pode nos dar aqui nesta terra. Quinto, não podemos jamais ter um coração duro como o de Judas, a ponto de discordar de Jesus, mas ainda assim estar com Ele para fazer de tudo para traí-lo. E por fim, sexto e mais importante, para onde nós iremos? Para onde nós podemos ir? Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Por isso, reflita nisso. Para onde você tem ido? Para onde você tem fugido? Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Vamos orar. Pai Santo e Deus querido, ó Deus, neste momento nós oramos diante do Senhor e reconhecemos que não há outro lugar, não existe outro caminho a não ser estar com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, peço que o Senhor confirme no nosso coração a certeza de que não existe outro lugar para estarmos a não ser ao lado do Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo espalhado sobre esta terra, que nós possamos, meu Deus, estar firmados, presos e arraigados no Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe desanimar, não nos deixe, meu Pai, fraquejar diante das tribulações e das dificuldades. Nós oramos, meu Deus, gratos porque o Senhor tem nos guardado, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?